Boa noite todo mundo, sejam todos bem-vindos ao Crise no Boteco. É um prazer muito grande estar de volta das atividades presenciais. A gente tinha começado a fazer esse tipo de atividade antes da pandemia, tentamos algumas virtualmente, que não é a mesma coisa, e é sempre muito bom fazer essa atividade, e particularmente hoje, esse retorno. Agradeço a todo mundo a presença aqui. E hoje a gente vai conversar um pouco, beber um pouco e falar mal sobre o capitalismo, algumas coisas que a gente adora fazer. E a gente tem hoje a fala do Nivaldo Ferreira Júnior, que é psicólogo, mestre em psicologia, tem residência multiprofissional pelo CESGO, é psicanalista e professor na Estácio. Também é integrante do Crise. E hoje ele veio tentar responder uma pergunta que todos nós nos fazemos, que é doença psicológica ou capitalismo? As determinações sociais dos estados depressivos, e a intenção é que seja uma coisa conversada mesmo. Ele vai falar um pouco, a gente depois abre para perguntas, comentários, participação de todo mundo. Enquanto isso, a gente também vai se divertindo aqui. Então, eu vou passar a palavra do Nivaldo, e novamente, muito obrigado pela presença de todo mundo. Boa noite a todos, né, os presentes. Eu também gostaria, primeiramente, de agradecer, né, o convite do Crise para estar reabrindo essa rodada, esse evento no Crise do Boteco. Agradecer o pessoal do Oeste aí também, que tem aberto o espaço. Agradecer a presença de todos por uma quinta-feira à noite, pós 7 de setembro, enfim, sobrevivemos aí, né? Estamos aqui para discutir, como a Lívia mencionou, enfim, depressão, capitalismo, mas que fique também aqui não só essas noções, né, para a gente definir, mas que sirva também de instrumento para poder fazer enfrentamento, resistências e criar alternativas, né? Bom, e essa pesquisa que eu vou apresentar, ela é a primeira que fiz um pequeno recorte aqui da pesquisa que eu realizei do mestrado, né? E na pesquisa ali do mestrado, durante a discussão, com o orientador sobre o que fazer, né, que inclusive foi o professor Fernando, que está aqui também, eu cheguei nesse tema da depressão, pensando justamente no meu trabalho na clínica, no meu trabalho no ambulatório, pensando nos meus colegas também, né, conversando, e a incidência, o número de diagnósticos e quanto isso é recorrente na clínica, né? E isso, enfim, sempre gerou uma questão ali que eu fui, no mestrado, fazer pesquisa e, enfim, ver o que está acontecendo. Bom, como eu mencionei, eu vou fazer um recorte, né, porque eu não vou conseguir apresentar toda a pesquisa aqui. O que eu vou propor aqui com vocês? Um eixo, né, de uma linha de raciocínio. Como a pesquisa, ela se dá toda a partir do método marxista, né, pelo materialismo histórico. Vou começar fazendo uma pequena discussão sobre o trabalho e ser social, né, enquanto uma categoria fundante ali. Depois passar por uma breve contextualização, né, no capitalismo e como é que se dá esse trabalho, para depois sim a gente ter mais elementos para discutir a depressão, né, e a algumas mudanças que ocorreram ao longo da descrição dessa espécie de adoecimento, sofrimento psíquico, né. No final, eu trazer alguns dados da minha pesquisa que, em linhas gerais, foi avaliar que leitura a psicologia tem desse diagnóstico e como é que ela lida, né? Como é que ela explica a depressão, como é que ela explica esse número exorbitante de diagnósticos, né? Por fim, através desses achados, né, nos bancos de dados científicos, das pessoas, dos psicólogos que estão ali estudando publicados sobre depressão, fazer uma crítica. Então, é esse o caminho, né, que eu vou fazer com vocês aí hoje. Bom, e primeiro a Lívia até mencionou o título, eu dei esse título meio apressadamente, mas eu quero até corrigir ele, né, que não é doença psicológica ou capitalismo, é as duas coisas, doença psicológica e capitalismo, né, enfim. Espero até o final da minha fala deixar isso um tanto mais claro, né? Bom, mas vamos lá. Como eu disse, como o trabalho se dá usando o método e pelos escritos de Marx, então a gente precisa começar estudando justamente como é que se humaniza, né?
como é que o homem se torna, como é que ele se humaniza, como é que ele reproduz a sua vida e que tipo de relações sociais de produção ele estabelece, ele contrai para poder justamente sobreviver e, enfim, né? Bom, o trabalho, né, visto por esse, como o Marx coloca, visto por essa perspectiva ontológica, é algo que humaniza o sujeito no sentido que ele coloca o metabolismo entre o homem e a natureza. Né? É através do trabalho, dessa atividade como fim objetivo, que ele modifica, que ele aprende a natureza, que ele aprende os seus elementos e que conscientemente ele atua para modificar. Né? E isso ele vai criando uma realidade que é social, que não é mais natural. Né? E vai complexificando, criando novas necessidades, novas habilidades, enfim, a partir disso. Né? Bom, dando um pequeno exemplo aí, né, atual, através do trabalho de pesquisa, surge o 5G, e agora ele cria necessidades que são novas, né? Cria a internet nas coisas, cria toda uma modificação das relações de produção, da organização, né? Do trabalho. Bom, mas é isso, né? O trabalho se dá nessa dialética. Apropriação, né, da realidade e objetivação, ou seja, primeiro eu crio uma imagem, crio uma abstração da minha consciência do que eu quero realizar, né, e quais meios eu vou usar para isso, para eu poder, enfim, satisfazer as necessidades, né? Então, o trabalho é isso, é o meio fundamental independente do contexto histórico, independente da organização social, o trabalho é a maneira pela qual os sujeitos satisfazem suas necessidades. Eles criam meios, criam formas, criam objetos, criam relações, se organizam, e todas as outras complexidades sociais derivam do trabalho, né? Porque, a partir do trabalho ali, eu preciso interagir com o outro, surge a linguagem, é preciso que essa comunidade se organize para ver o que vai fazer com o produto desse trabalho, como é que ele vai ser distribuído, enfim. Né? E também, a partir dessa realidade social, cada vez mais distante da natural, né, objetivada ali pelo trabalho, que os sujeitos também se organizam e criam ali projetos societários, projetos ideais, né, de como organizar essas atividades, de como, que valores vão ser elencados ali para, enfim, organizar suas forças produtivas, organizar o seu modo de reprodução da vida, né? E, enfim, dessa maneira que surgem ali os projetos societários, né? E como durante a história da humanidade, né, sempre se organizou, as sociedades se organizaram em classes, esses projetos societários também respondem a interesses, a demandas, às questões relativas à classe social. Né? No primeiro, na antiguidade, um modelo escravagista, né, pensando nas cidades gregas, enfim, o modelo servil medieval e o modelo capitalista, né? Modelo capitalista que organiza de uma forma específica essas relações de produção e organiza de uma maneira específica o trabalho e organiza de uma maneira específica os resultados, a produção, a circulação e o consumo desses objetos de trabalho, né? Enfim. E aí eu já entro um tanto para dizer de como é que no capitalismo se organiza o trabalho, né? O trabalho que eu vim aqui comentando com vocês, que é uma atividade que humaniza, né? Uma vez que amplia a consciência, uma vez que é preciso ali aprender a realidade, aprender esses elementos para eu poder realizar, né, de maneira consciente, enfim, isso é o trabalho vivo, né? O capitalismo ele faz uma espécie de disjunção, né, entre as necessidades humanas ali e ele faz uma disjunção entre a necessidade e a produção de riqueza, né? Ou seja, o trabalho no capitalismo ele é alienado, né? Retomando aí esses projetos societários,
o capitalismo ele se organiza no sentido de onde o que é privilegiado é o valor de troca. Ele se sobrepõe ao valor de uso. Porque durante a nossa atividade de trabalho, no trabalho, né, enfim, não alienado, a produção do trabalho é aquela que humaniza, que expande a consciência, enfim, onde o sujeito, ele mesmo, né, vai ali deixar até uma marca da sua subjetividade naquilo que é produzido, né? Porque cada um vai fazer de maneira específica, vai usar uma técnica específica, por mais que isso possa ser apreendido, né, mas tem um tanto da sua subjetividade que está colocada ali. Como o capitalismo organiza o trabalho, né, o trabalho alienado, o trabalho perde essa característica, né, porque o que está visando ali não é mais o valor de uso daquilo que é produzido, mas o valor de troca, né? De que maneira esses objetos, aquilo que é produzido pelo trabalho, possa circular para justamente gerar mais valia, gerar lucro, gerar acumulação de riqueza, né? Então, por isso que o trabalho torna essa atividade repetitiva, enfim, né, que a gente fala tão mal, aí com razão, né? Em outras palavras, no capitalismo, tanto o trabalhador como, né, aquele trabalhador é aquele que produz objetos, que produz a riqueza, que produz os objetos que vão satisfazer necessidades. Tanto esse trabalhador como o seu objeto, né, como o que está em voga é o valor de troca, então tudo virou mercadoria, né? Tudo agora já não é, por isso essa disjunção entre necessidades e produção de riqueza. Se aquilo que é produzido, isso já não, o objetivo disso não é se realizar para satisfazer uma necessidade, para ser consumido, enfim, mas sim para gerar riqueza, então ali houve nesse processo, né, como o Mesaros coloca, nesse sentido que o capitalismo faz uma revolução aí, né? Então aquilo que é produzido agora é mercadoria, porque independente do que se faz, independente para que serve, o seu objetivo é ser vendido, né? Então o trabalhador também não interessa agora mais tanto que técnica, de que forma ele realizou, ele produziu aqui, né? Porque se é para mercadoria, todas essas características que dizem de uma particularidade são todas mascaradas, né? Enfim. Então, isso é uma marca no capitalismo, né? A desumanização, ali, que já está presente na forma de organizar o trabalho, né? Esse trabalho enquanto, como havia mencionado, essa categoria fundante aí do ser, né? E uma outra característica também é a retirada, né, daqueles que produzem ou da classe trabalhadora, o controle sobre o processo produtivo, né? Já não são mais aqueles que detêm os elementos, né, os meios de produção. E pelo capitalismo se organizar nesse sentido de cada vez precisar mais se expandir, cada vez gerar mais riqueza, ele regularmente entra em crise, né? E desde a década de 70, ali, esse sociólogo que eu mencionei, o Mesaros, ele vai dizer que, a partir da década de 70, começa uma crise estrutural no capitalismo. Em linhas gerais, o que isso quer dizer, né? Que tanto a esfera da produção, da circulação e do consumo, elas estão instáveis, né? A matéria-prima escassa, isso pensando, né, no contexto da crise mundial do petróleo, mas hoje também, né, com a devastação da natureza, as matérias-primas cada vez mais escassas, cada vez mais dificuldade em obter margem de lucro, né? A impossibilidade ali de expandir ainda mais o mercado, que ele é global, então cada vez se produz mais, mas para vender para quem, né? Quem é que vai conseguir comprar, sendo que o salário pago, ele é o valor, ele é contado como um valor para cada sujeito reproduzir sua vida, né? Então não é para obter ou, enfim, essa infinidade de mercadorias que são aí colocadas, né? Claro, e, enfim, uma das alternativas ou uma ideologia que surge nesse período, né, de crise estrutural do capital é justamente o neoliberalismo,
o rompimento ali dessa lógica, dessas estratégias, né, de bem-estar social, onde ficaria a critério ou a cargo do Estado ali, enfim, né, fazer uma certa redistribuição, né, dessas meios de subsistência ali, educação, moradia, enfim, né, com a crise estrutural do capitalismo, cada vez a crescente necessidade de ampliar a margem de lucro, né, e com isso vai flexibilizando ainda mais relações de trabalho, né, esse excedente, ou isso que serviria para criar o estado de bem-estar social, vai sendo cada vez mais desviado e colocado para garantir essa expansão e, enfim, né, geração de lucro. O neoliberalismo em si, ele tem uma característica, ele tem várias características, né? Mas, enfim, uma particular ali é porque, além de ser uma prática estritamente, uma teoria, uma prática econômica, que visa, né, atingir meios econômicos, mas ele também produz e ele incita ali uma teoria psicológica, uma teoria da personalidade, enfim, né? Porque uma vez que não já estão mais dadas as garantias, né, de subsistência, e cada um ali é colocado justamente cada um é convocado a se administrar como uma empresa, no mercado de concorrência, cada vez tendo que se aprimorar, cada vez mais ali. Então, enfim, vou ler só um pequeno trecho aqui para caracterizar, para não deixar tão abstrato do que eu estou falando do neoliberalismo, que ele expande, né? Para além de uma questão econômica, ele também tem uma teoria ali psicológica implícita, né? Bom, eu estou usando aqui como referência o texto da Dom Laval, que é a razão neoliberal, né? Como é que ele vai sintetizar? O neoliberalismo não destrói apenas regras, instituições, direitos. Ele também produz certos tipos de relações sociais, certas maneiras de viver, certas subjetividades. Em outras palavras, com o neoliberalismo, o que está em jogo é nada mais, nada menos do que a forma de nossa existência, isto é, a forma como somos levados a nos comportar, a nos relacionar com os outros e a com nós mesmos. O neoliberalismo define certa norma de vida nas sociedades ocidentais e, para além dela, em todas as sociedades que a seguem no caminho da, entre aspas, modernidade. Essa norma impõe a cada um de nós que vivamos num universo de competição generalizada. Intima os assalariados e as populações a entrar em luta econômica uns contra os outros. Ordena as relações sociais segundo o modelo de mercado. Obriga a justificar desigualdades cada vez mais profundas, muda até o indivíduo que é instado a conceber a si mesmo e a se comportar como uma empresa, né? E aí surge aquelas falas que a gente, vez ou outra, escuta, né, que é preciso sair da zona de conforto, enfim, tudo isso ali é para atender essa lógica, né, de que nós estamos todos concorrendo entre si, estamos todos atrás dessas vagas de trabalho cada vez mais escassas e precarizadas, né, e não tem nenhuma garantia, ou cada um está à sua própria sorte, né? Ou seja, isso já dá um tanto, né, uma margem para a gente pensar certos discursos, ideais que são colocados, que nós temos que responder, né? E já adiantando, quer dizer, adiantando não, né? E aí a gente já, eu acredito que já tem acúmulo para pensar ali justamente elementos dos estados depressivos, né? Para esse discurso, para essa fala que o sujeito, essa fala recorrente, né, de alguém que perde o sentido do mundo, perde o sentido da vida, uma tristeza, isolamento, né? Enfim. Tem um dado interessante, né, durante as pesquisas que, né, como o Mesaro estava colocando,
a década de 70, é quando produz, emerge ali as práticas a crise estrutural do capital. E dois pesquisadores, né, Cristiatos e Batista, eles levantam, né, os dados, e de 1970 até ali os anos 2000, justamente foi quando o período em que o número de diagnósticos de depressão triplicou, né? Então, já é um apontamento ali para a gente justamente pensar nessa articulação, né? Como é que se organiza a sociedade, como é que se organiza esse modo de reprodução da vida, né? Com justamente os seus efeitos. E esse acúmulo de contradição, né? Acúmulo de contradição em que sentido? Por mais que, sim, o capitalismo, ele potencializou e ele fez avanços importantíssimos nas forças produtivas, produção tecnológica ali, que poderíamos, né, erradicar a fome, por exemplo, mas isso não faz, né? Isso não é feito ali. Aí é que eu volto nessa particularidade que eu mencionei no início, dessa disjunção entre satisfação das necessidades e produção de riqueza, né? Isso só demonstra aquilo que é produzido, né, por nós, pela classe trabalhadora, qual é o destino que isso está sendo dado, né? Justamente não é para satisfazer nossas necessidades, e sim, e existindo aí cada vez mais discursos sociais que nos convoca e nos coloca ali como culpados, discursos que ratificam a meritocracia, né? Quantas vezes não aparecem falas no consultório de pessoas jovens ali, mais frustradas, porque, olha, eu trabalho tanto e eu quero comprar tal coisa, eu quero ter acesso a isso e não consigo, né? Ou eu estou vendo ali um influenciador ou um trader que com 20 anos já era milionário, poxa, o que eu estou fazendo de errado? Eu não estou conseguindo, né? Mas, sim, as coisas estão organizadas para você não conseguir, né? Isso. Então, acho que, como eu disse, aqui a gente já tem um primeiro apontamento para fazer essa articulação, né? Sobre como se organiza a sociedade, que discursos nos perpassam e seus efeitos, né? Ali nos estados depressivos. Porque a minha preocupação com os estados depressivos não é pensar isso de maneira individual, mas sim de maneira como é que esse diagnóstico, o que aconteceu para 300 milhões de pessoas do mundo, de acordo com a OMS, serem diagnosticadas, né? Eu até li recentemente que no mundo tem 600 milhões de pessoas que foram contaminadas por Covid, né? A metade disso são por estados depressivos, né? Ali, só para ter uma margem, uma proporção do número, né? Então, enfim, e a depressão em si, ela, ao mesmo tempo, que tem particularidades na processualidade histórica, mas ela também já foi descrita, né, essa forma, essa espécie de adoecimento, desde a antiguidade, né? Que recebeu o nome de melancolia. Na Idade Média também recebeu o nome de ascétia, monges, né, que se entristeciam, que ficavam isolados, enfim. Mas na maneira, né, descrita desde a Grécia Antiga e na Idade Média, o que se colocava era uma experiência do sujeito com o mundo, né? Uma experiência complexa ali de alguém que tá desapontado, de alguém que, enfim, tem uma frustração, de alguém que está desalentado, né? A depressão só vai ganhar um contorno e características ali de adoecimento no final do século XVIII, com o Cunley, que é o pai ali da semiologia médica, que vai categorizar, né, a melancolia, até então, como uma das afecções dos nervos. E, enfim, tanto que na antiguidade clássica, né, a melancolia era até tida como um traço de superioridade intelectual,
fazia parte de uma espécie de inspiração, de uma produção artística, enfim. Não tinha essa conotação, né, que tem hoje, de adoecimento, de improdutividade, enfim, né? Esse julgamento moral ali também que a gente costuma escutar, né? Para se referir a quem padeceu, né? Dessa forma de adoecimento. Então, enfim, né? E é significativo também que a depressão, né, é num contexto justamente das revoluções industriais ou de uma forma mais específica ou industrial ali do trabalho, né, que ela é categorizada como uma doença a ser combatida, né, uma doença que exige uma cura, porque aquele sujeito precisa voltar a produzir, precisa ser produtivo, precisa trabalhar. Não dá para ele ficar pensando, remoendo, né, uma tristeza ou um desalento, né? Bom, e o Taepli é quem vai também categorizar e colocar elementos ali para categorizar a depressão, né? Até então, melancolia nos primeiros manuais, né? Psiquiátricos ali. E a tentativa da criação dos manuais ali, na época também, é justamente para poder criar uma linguagem comum, criar uma linguagem médica, científica, né? Para ler esses distúrbios, transtornos, enfim. Mas então é desde dessa época da tentativa e construção da psiquiatria e sedimentar uma cientificidade para a sua prática, que começa a descrição da melancolia, depressão, como uma forma de adoecimento. E, mais recentemente, né, com as pesquisas e o avanço das neurociências, a partir ali também da década de 70, que no laboratório Eli Lilly, que foi sintetizado os primeiros medicamentos, faziam recaptação de serotonina. Então, toda essa teoria, né, serotonérgica da etiologia da depressão começa ali nessa época também, pensando nos efeitos, né, dessa medicação, enfim, em quem estava adoecido. Mas foi interessante porque esse ano, né, saiu na revista a Nature, que deu uma divulgação maior, mas revista científica de psiquiatria e psiquiatria molecular, foi feita uma revisão sistemática dos estudos, né, que estavam sobre depressão, sobre justamente a teoria serotonérgica ali, e de acordo esse estudo, né, que compilou, o nome do estudo é justamente a teoria serotonérgica da depressão, uma revisão sistemática das evidências. E eles fazem essa revisão sistemática, vão em vários artigos que estão estudando, né, a medicação, seus efeitos, e eles comprovam que não tem evidência que comprova, né, que sustenta essa etiologia aí. Ou seja, o que torna a depressão, pensar ela na atualidade, mais complexa ainda, né? Porque, como eu havia dito, os números são alarmantes, são 300 milhões de pessoas diagnosticadas. Em 2018, a OMS já colocava que, em 2020, já seria a doença mais incapacitante no mundo. Esse número de diagnósticos sem uma etiologia precisa, né? Sem uma etiologia precisa, pensando nesses moldes, né? Individualistas, biológicos, enfim. E, bom, e aí que uma das intenções ali da pesquisa, né, o objetivo era justamente avaliar que explicações a psicologia dava, né, para esse transtorno, para a depressão ali. E é unânime em todos os artigos citar aí a preocupação como uma questão de saúde pública, né, citar os números ali, e o máximo que vários artigos faziam era dizer que as questões sociais são importantes, as pessoas desvalidas ou pobres tinham uma maior
poderiam ter a maior propensão, era o máximo de discussão social que existia em vários artigos, né? E, enfim, na minha proposta ali, eu dividi esses achados, esses artigos, em 3 categorias, né? Esses artigos que liam a depressão como uma afecção ou um adoecimento individual, restrito à personalidade, restrito ao sujeito, né? Sem fazer um debate mais preciso ou específico, justamente uma contextualização político, histórica, social. Usando os filtros, ao final eu analisei os 38 artigos que eu dividi nessas categorias, né? A primeira é essas, que artigos que apresentavam uma postura que eu chamei de patologicista. Eu não vou me debruçar agora, né, no patologicismo, porque eu criei essa categoria a partir dos escritos e da crítica que o José Chazin faz, né, um teórico marxista brasileiro importante, que ele fazia, na sua época, ali no período de redemocratização, de que os autores ou a intelectualidade queria explicar a realidade pela política. E isso era impossível, né? É preciso olhar a totalidade, é preciso olhar fenômenos que estão presentes não apenas na política, né? Mas, enfim, nas relações sociais de produção e como a sociedade se organiza. Então, a crítica que ele faz é que os teóricos ali estão tendo uma postura politicista, né? Só para dar um exemplo, é como se imposto de renda fosse corrigir desigualdade social. Olha, fiz uma política pública para organizar, para redistribuir a riqueza e vai resolver. Não, se a gente não for no cerne, né, de como a sociedade se organiza, não é na esfera política que vai resolver. Então, essa basicamente a crítica que ele está fazendo. Eu só me apropriei disso e coloquei que uma leitura patologicista é aquela que vê o adoecimento psíquico apenas lê isso de maneira individualista, não faz um contexto, não faz uma leitura ampla, né? Justamente com a sociedade, com discursos, com práticas, enfim, como é que a sociedade se organiza ali, em Minas Gerais, né? Então, basicamente, os artigos eles estavam discutindo ali que a depressão é uma distorção de pensamento, é uma dificuldade na adaptação, é um conflito narcísico do sujeito. E, teoricamente, ali algumas construções são interessantes, né? Mas elas não saem do âmbito individual de discussão. E já desses 38 trabalhos, né, 20 artigos assumiram essa postura. O restante, 12 artigos foram parar nessa outra categoria, que foi escalas e testes, que são artigos que estão ali preocupados em construir justamente escalas, testes, né, para poder fazer um diagnóstico mais acurado do que é a depressão, mas sempre nessa perspectiva também, né, individualista. E 6 artigos que assumiram essa postura que eu coloquei aqui, uma postura da totalidade, uma postura que olha para o sujeito em face, na perspectiva da totalidade, nesse sentido, né, que olha que o sujeito não é apenas, que esse indivíduo, sim, está em dialética, está em relação ali com discursos, com práticas, com construções que são sociais, né? Só para exemplificar rapidamente alguns artigos, né, um artigo ali que está nessa postura patologicista, que chama A Construção da Subjetividade Contemporânea e Sua Relação com a Depressão, faz uma contextualização histórica muito apurada, importante, e o final, enfim, o que ela vai concluir? Que a depressão ela surge no momento em que existe um excesso de liberdade, né? Que existe várias maneiras de hoje do sujeito se posicionar, dele se colocar, existem vários eus possíveis ali. Né? Então, nessa impossibilidade de escolher entre um eu, é que o sujeito se deprime. Bom, essa é algo difícil de sustentar materialmente, né? Porque se a gente principalmente pensa nos recortes de gênero e classe, que liberdade que se tem, né, para escolher. Um outro artigo interessante, né, esse que eu mencionei, né, da Pichak Batista, mas eu quero ressaltar um outro que diz que
menciona que a depressão é uma crise narcísica, que existe, né, um discurso, uma série de práticas sociais que inflam o narcisismo do sujeito. E até aí a teoria, o artigo ele vai caminhando bem, né? Mas eu até fiz questão de destacar a conclusão deles, né? Qual que é o impasse que eles se esbarram nesse estudo? A depressão aqui descrita revela especificamente que, por razões ainda pouco conhecidas em âmbito teórico, que envolvem o mundo contemporâneo, parece empurrar a neurose para dimensões narcísicas de maneira muito mais acentuada, que se faz notar a partir do dramedy. Então, assim, eles querem achar na teoria o que está empurrando o sujeito para uma questão, para um narcisismo cada vez mais acentuado. E não é na teoria que vai achar isso, é olhando para as relações sociais, é olhando para esse discurso neoliberal que individualiza, que, como eu mencionei, que insta, que convoca o sujeito a agir, a pensar, a se administrar como uma empresa, né? Onde tudo depende da sua vontade própria, da sua visão de mundo, a sua opinião que prevalece, enfim. Isso explica para ele o que empurra o sujeito para o narcisismo, né? Então, não é na teoria psicanalítica que vai dar essa resposta. E teve outros trabalhos ali que também são interessantes, né? Eu quero destacar aqui o artigo, que é a depressão e os sentidos do trabalho. É um estudo que é uma continuação de um estudo que foi feito ao mesmo tempo no Chile, em Boston e aqui no Brasil, e com pessoas que foram diagnosticadas com depressão e em todos os lugares, né? Em todas essas cidades que eu mencionei, qual foi o maior menções de sofrimento que elas disseram foi no trabalho, né? Foi sofrimento a partir do trabalho, foi crise de ansiedade no trabalho, foi exigências do trabalho. Então, né, isso apareceu predominantemente como discurso nos 3 países ali, né? Um outro artigo interessante, eu já citei esse, né, da Cristiane Batista, mas enfim. E outro trabalho também ali, que é o trabalho em depressão, tendência na produção do conhecimento. Esse artigo foi interessante porque é quase anteriormente, ele fez um trabalho com uma proposta muito próxima ali, né? Mas foram trabalhos de sociólogos que também foram analisar a produção de conhecimento ali sobre a depressão, mas eles se concentraram na discussão que foi feita a partir da 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, que foi onde apareceu depressão pela primeira vez. Então, eles queriam investigar, assim, como é que depois dessa menção, depois que isso foi colocado como uma fonte de adoecimento do trabalho, como é que a produção de conhecimento ali aglutinou isso ou não. E eles foram constatar que não, né? Não haviam dos 1.219 artigos que eles acharam, apenas 0,9% colocaram ali, elencaram o trabalho, né, como fonte de adoecimento. E agora, indo, né, para finalizar, assim, o que eu constato é que a psicologia ela apresenta uma visão extremamente, assim, para não chocar ninguém essa conclusão, né, que a psicologia apresenta uma visão extremamente individualista de sujeito. Ela busca ali os meios que ela coloca como terapêuticos são de adaptar o sujeito a essa sociedade, né, com toda essa dinâmica ali adoecedora que eu mencionei. E, enfim. Mas só apontar isso não é o suficiente, né, para a gente não cair num certo engodo de que isso também é um problema individual da psicologia, que são alienados ou que não fazem isso. Existe um porquê ali também, né? Existe ali uma investigação, eu fiz também ali uma investigação para tentar colocar que tendências na produção do conhecimento existem para favorecer essa leitura individualista, né? Porque, enfim, não questionar na depressão, como majoritariamente dos trabalhos que eu encontrei, né? Não questionar a dinâmica da sociedade, ou, enfim, como ela se organiza como produtora de adoecimento, é fazer uma apologia indireta, ainda que não intencionalmente, mas a sociedade que se vive, naturalizar essa sociedade também, né? Não colocar isso como uma categoria de análise. Então, enfim, no trabalho, eu vou elencar algumas
perspectivas que tendem a obliterar, mistificar o uso da razão e a leitura da realidade. Eu não vou adentrar nelas aqui nesse momento, né, que é o racionalismo filosófico, o agnosticismo, que são tendências que compõem a miséria da razão, né, a leitura que o Lukács faz ali, enfim, sobre essas tendências que evadem o sujeito dessa leitura da realidade, ou mistificam, ou criam métodos específicos, e sempre distanciam, né, de chegar no cerne de certas questões. Mas eu quero destacar uma tendência específica que diz da formação social brasileira, que é o intimismo à sombra do poder, né? Essa categoria elencada, quem faz essa discussão é o Carlos Nelson Coutinho. Ele vai fazer uma análise a partir dos achados da perspectiva do Gramsci, né? Bom, o que o Gramsci vai colocar aqui? A partir das revoluções burguesas, anteriores às revoluções burguesas, o poder, existia aparelhos ideológicos de Estado, né? A igreja, a nobreza ali, ela existia, o poder se dava por coerção, né? Mas, enfim, com o fim da sociedade medieval, com as revoluções burguesas, que num primeiro momento ali, né, produziram uma cultura humanista, racionalista, que desmistificaram ali a realidade, né, combatendo as visões teológicas ou que naturalizavam a sociedade. Agora, esse poder ele já não era mais exercido de maneira direta. Existia uma sociedade civil, né, onde o Estado, né, não lida mais diretamente com certos sujeitos. Os sujeitos eles estão atomizados, agora existe uma sociedade civil que faz essa mediação. E já que existe uma sociedade civil que faz essa mediação, é onde surgem os aparelhos privados de hegemonia, jornais, faculdades, enfim, onde surgem intelectuais ali, que justamente vão tentar ou vão dialogar com que práticas de poder são essas, o que vai criar legitimidade naquela sociedade ou não, né? E, obviamente, vindo de uma sociedade, vindo do Brasil, uma sociedade, né, um país que foi colonizado, que passou por anos de escravidão, ele vai mencionar da debilidade dessa sociedade civil, né, onde os intelectuais que existiam, porque primeiro, numa sociedade escravocrata, não precisa criar aparelhos de consenso ou de hegemonia na sociedade civil, porque continua vigorando essa lógica coercitiva, violenta, de oprimir, né? Ele vai mencionar que no Brasil se consome uma cultura ornamental. Os intelectuais, eles estão ali ligados aos aparelhos de Estado, a esses mecenas, enfim, né, burguesia que financiava a arte. Então, isso criou um distanciamento, né, da intelectualidade das contradições sociais. Então, o intimismo à sombra do poder é isso. Por mais que esses artistas, esses intelectuais, eles tinham uma certa liberdade estética, uma liberdade para, enfim, colocar na sua produção, mas eles estavam completamente distantes ali das contradições sociais ou das relações de produção que vigoravam na sociedade brasileira, né? Então, a perspectiva, né, que eu aponto no trabalho é que a psicologia ela adota a mesma postura desse intimismo à sombra do poder, né? Fazer uma apologia indireta à sociedade, trazendo um adoecimento, né, que não tem uma etiologia definida, que abarca esse número absurdo de pessoas, mas isso tem a ver só com o indivíduo, isso não tem a ver com a sociedade, né? Então, enfim, é uma maneira ali de não enfrentar, de não lidar com as questões sociais, né? Então, o que fica é essa convocação ali, né? Eu digo para quem ainda está na psicologia, ou para que seja na sua interpretação, que seja no seu trabalho, né? Alcançar essa dimensão sociopolítica, histórica disso que se expressa no sofrimento daquele sujeito, né? Um sujeito que chega lá que está falando de uma depressão,
que está falando das suas frustrações, que está falando de tudo aquilo que ele não conseguiu, que ele não conquistou, de tudo aquilo que ele é cobrado, e ele ainda se sente culpado por isso, né? Porque recebe pouco, porque trabalha muito, porque não consegue sustentar, enfim, né? Ele ainda se sentir culpado. Acho que no nosso trabalho, evidenciar que o que está presente, ou que essas exigências ali, colocadas a ele, não são naturais, ou que a sociedade não precisa se organizar dessa forma, né? Enfim, eu acho que já é um grande passo ali, né? Então, ainda mais vindo, né? Pensando ali na atualidade do Brasil, nessa ascensão conservadora, que tende justamente a querer naturalizar, que se torna talvez mais importante do que nunca ali fazer o enfrentamento, né, de práticas, de discursos ali que estão culpabilizando sujeitos, que estão colocando o sofrimento psíquico ou, né, esses adoecimentos na conta individual, né? Enfim. Só para terminar, eu gosto muito dessa citação do Quimet no livro, né, Extravios do Desejo, porque eu acho que aqui sintetiza bem uma perspectiva de trabalho, né? Ele coloca a depressão como patologia, como entidade própria, independente da subjetividade, que emerge na mídia como o mal quase epidêmico desse fim de século, parece ser um subproduto contemporâneo do casamento do neoliberalismo globalizante, do capital, com os avanços das ciências neurobiológicas. Na clínica, a depressão não existe. O que encontramos são estados depressivos, que ocorrem em algum momento da vida de um indivíduo e apresentam uma história subjetiva precisa, né? Então, enfim, é para essa dimensão que a escuta e que a intervenção precisa ficar atenta, né? Em que momento ou como que essa modalidade de adoecimento, né, surgiu para esse indivíduo, né? E o que a minha pesquisa aponta, e outros achados aqui, é que justamente o trabalho, como a sociedade se organiza, né, são fontes aí de adoecimento, né? O que nos convoca e exige ali que seja, né, a classe trabalhadora se organizar para poder romper essa disjunção que o capitalismo fez entre as necessidades do sujeito e a produção de riqueza, né? Enfim, a classe trabalhadora que tem que se apropriar, que tem que dizer como é que vai se organizar, como é que vai distribuir essa riqueza aí, né? Então, foi justamente nesse momento de escrita aqui do trabalho que me pareceu, né, cada vez mais incongruente falar em saúde mental, principalmente no capitalismo, né? Falar em saúde mental, partindo dessa perspectiva, é falar da emancipação humana, né? É falar ali de um outro modelo de sociedade ali, né? Então, práticas individualistas, a gente vai estar só, como se diz, enxugando gelo, né? Bom, então, é um tanto essa das provocações que eu queria trazer ali para vocês, né, hoje. E, enfim, isso, né, a gente precisa ficar atento às contradições que se acumulam, se organizar, resistir e combater. Certo? É isso.